Imagine viver durante uma das pandemias mais mortais da história, em uma época em que a medicina era praticamente inexistente e ninguém sabia como combater uma doença que fazia milhares de vítimas todos os dias. Essa era a realidade de milhões de pessoas na Europa durante a peste negra. Mas como uma única doença conseguiu matar milhões de pessoas e marcar a história da humanidade? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A peste negra era causada por uma bactéria que vivia em pulgas que infestavam ratos contaminados. Quando essas pulgas picavam seres humanos, transmitiam a doença, que também podia passar de uma pessoa para outra pelas secreções e pelo ar, na forma mais grave da doença. Os historiadores acreditam que a peste surgiu na Ásia Central e permaneceu na região por muitos anos. No século XIV, ela começou a se espalhar pelas rotas comerciais, atingindo regiões da China, Mongólia, Síria, Mesopotâmia e Egito, deixando milhões de mortos antes mesmo de chegar à Europa. O momento decisivo aconteceu em 1346, durante o cerco à cidade de Kaffa, uma colônia dos comerciantes genoveses na Crimeia. Um surto da doença atingiu o exército invasor, e, segundo relatos da época, os soldados passaram a lançar cadáveres contaminados para dentro da cidade. Desesperados para fugir da epidemia, os comerciantes embarcaram de volta para a Europa. Sem saber, levaram consigo a doença. Em poucos meses, navios infectados chegaram a Sicília, Gênova, Constantinopla e Marsella. A partir desses portos, a peste se espalhou rapidamente por praticamente todo o continente europeu. A doença agia de forma devastadora. As vítimas apresentavam febre alta, dores intensas e enormes inchaços pelo corpo, conhecidos como bubões. Em muitos casos, a morte chegava em apenas 2 ou 3 dias. Como ninguém entendia a origem da doença, surgiram diversas explicações. Alguns acreditavam que era um castigo de Deus. Outros passaram a culpar grupos inocentes, como os judeus, provocando perseguições e violência. O medo tomou conta das cidades. Famílias abandonavam parentes doentes. Pessoas fugiam para o campo tentando escapar da contaminação. Em muitos lugares, o número de mortos era tão grande que já não havia padres, médicos ou coveiros suficientes para atender a população. Aos poucos, as pessoas perceberam que o contato com os doentes aumentava o risco de contágio. Os enfermos passaram a ser isolados e surgiram roupas de proteção feitas de couro. Os médicos ficaram conhecidos pelas máscaras com um longo bico, recheado de ervas aromáticas, pois acreditavam que isso os protegeria da doença. Com milhares de mortes diárias, muitos corpos passaram a ser enterrados em valas comuns ou queimados. Até roupas e objetos das vítimas eram destruídos na tentativa de conter a epidemia. Entre 1347 e 1353, a peste negra matou cerca de 1/3 da população da Europa, embora algumas estimativas indiquem que mais da metade dos habitantes do continente possa ter morrido. Além da tragédia humana, a pandemia transformou completamente a sociedade europeia. A falta de trabalhadores enfraqueceu o sistema feudal, alterou a economia e mudou o rumo da história. Mesmo quase 700 anos depois, a peste negra continua sendo lembrada como uma das maiores catástrofes que a humanidade já enfrentou. Então, pessoal, esse foi um vídeo rápido contando a história de uma pandemia que vitimou milhões de pessoas. Se você gosta de vídeos sobre curiosidades, histórias e mistérios, se inscreva para acompanhar o conteúdo do canal. Toda semana tem shorts e vídeos sobre o assunto. Até a próxima!